Você que tem uma pergunta sobre família, sobre papel do marido, da esposa, sobre filho, dentro de tudo aquilo que foi ministrado aqui, os pastores estão aqui para te ouvir. Faça um sinal com a sua mão rapidinho. Nosso filho vai ir até você, levar o microfone, e você vai fazer essa pergunta para eles estarem te respondendo aqui. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Eu gostaria de saber, quando nós já aceitamos Jesus e nosso marido, ainda não, pela fé sim, né? Mas é necessário a gente ter que acompanhar ele em todos os eventos que ele vai? Amém. E a irmã pode ficar à vontade. Paz e graça, queridos. Amém. Nós temos visto, ouvido, testemunho de mulheres de Deus, mulheres que têm orado bastante tempo pelos seus maridos, e que até então, enquanto elas só oravam, né, sem desmerecer a oração, sem desmerecer, sem trazer nada, minimizar as questões da oração, nós sabemos que a oração é muito importante, as orações são importantes, mas lá em nossa igreja mesmo, temos exemplo de pessoas que elas perceberam que estavam um pouco egoístas. No quê? Eu digo palavra delas mesmo, inclusive uma foi discípula da pastora Kelly por algum tempo, e ela começou a acompanhar o seu marido para aniversários de família, né? Saída da empresa, aquela questão de festa de empresa, e assim, ela teve um momento que ela entrou em crise com ela mesma. Por que isso, querido? Porque, infelizmente, muitas vezes, nós segregamos a questão de família naquilo que Deus, Ele não fez dessa forma. Eu creio que a irmã, o Senhor começou o projeto na vida da irmã, e Deus vai concluir na vida do seu marido, na vida dos filhos, de todo mundo, o Senhor vai trazer. Então ela usou de sabedoria, claro que isso foi um exemplo dela, eu não sei se aplica à senhora, mas ela se encorajou, e ela foi nos eventos onde o marido estava, ela quis estar próxima, né? Inclusive, o choque que ela conversou com a gente, ela era discipulada pela pastora, ela nos contava, às vezes eu estava em casa, ela, pastor, aconteceu isso e isso, eu estava lá, meu marido estava tomando a cerveja. Pense em uma situação, ela na mesa com os amigos do marido, que eram amigos em comum, não eram crentes, e ela ali no refrigerante dela, ouvindo, mas colado com o marido. Nessa época, o marido e ela estavam passando por uma crise no lar. Por quê? Porque o marido não queria ir para a igreja, ele não aceitava quando ela chamava, e ela foi convencendo ele como? Dizendo, eu me sacrifico por você muitas vezes. E chegou um tempo que o marido ele foi para a igreja, né? Ele visitou a igreja nesse sentido, ele começou a ir, porque ele começou a ser constrangido. Eu estou dizendo de uma experiência que aconteceu com algumas irmãs de nossa igreja, entendeu? Mas isso tem que ser em oração, em espírito, buscar do Senhor, né? Não sei se foi isso que a irmã estava falando, perguntou, eu creio que sim. O choque do crente é esse, eu não posso me misturar, a verdade é essa. Mas a palavra de Deus diz, querido, né, que Paulo foi Romanos para os romanos, ele foi Hebreus para os hebreus, ele esteve em lugares até que muitas vezes, alguns poderiam dizer, aqui não é lugar para um homem de Deus, para um crente, mas Paulo disse, em todas as coisas, eu consegui honrar a Deus, eu fui firme e fiel no Senhor. Eu creio que esse é o segredo nosso, né? Não nos separarmos dos nossos familiares, não há porquê, a irmã é uma só carne com o seu marido, né? Por que deixar também ele ir para todos os lugares sozinha? Se a irmã puder acompanhar em alguns momentos, vai chegar um momento que ele vai também se sentir em débito com a irmã. De repente, em vir visitar a igreja, né? Ele vai pensar como ela disse que o marido pensou. O marido olhou um dia e disse assim, poxa, ela se sacrifica tanto, eu estou num ambiente, ela está num ambiente que não é um ambiente religioso, e ela fez isso por mim, por que eu não posso ir numa igreja no dia de domingo? E isso aconteceu em nossa igreja, né? Amém? Quem é o próximo irmão? Irmã Rose ali, por favor. Rapaz, pastor, eu queria saber, como é que a gente faz para ter uma família mais assim unida, que participe mais de reuniões, que quer estar mais próximo da gente? O que precisa de fazer para isso?
Eu não entendi o final da A gente tem pergunta. uma família assim, que queira participar mais de reunião, que esteja mais próximo de nós. Então, uma família unida. Como é que a gente faz para reunir, para ter essa família junto conosco? Para ter a família Sim, mais próxima, perto da gente. a senhora diz em comunhão Sim, dentro do lar? dentro do lar. Na verdade, a senhora precisa primeiro saber o porquê que não há união. Né? Porque se a senhora conseguir descobrir o porquê do problema, o porquê que não há, a senhora vai conseguir reverter isso e trazer todos para perto. Porque é muito complicado quando você tem várias pessoas em uma família, onde cada pessoa pensa de uma forma diferente. Eu acredito que a aproximação, né, quanto mais a senhora se aproximar de cada um, para conhecer, para entender, eu acredito que a comunhão ela vai começar a existir. Amém? Foi até algo que a gente ministrou aqui também, né? A questão de perceber um ao outro dentro do lar. Eu acho que a maior diferença hoje dentro do lar é que estamos tão envolvidos com situações externas, como o trabalho, como escola de filhos, como as coisas dos lares, né? Do lar em si, pagamento de conta, o dia a dia, o estresse do dia a dia, que muitas vezes nós não percebemos, né, o distanciamento uns dos outros. E isso tem sido assim algo que o diabo tem trabalhado muito. E isso não é de agora, queridos. Nós temos que entender que essa foi uma das estratégias que Faraó utilizou com o povo de Deus, com os hebreus, dando trabalho aos homens para que não tivesse comunhão nos lares, para que os homens não pudessem estar com as suas esposas e assim multiplicar os seus filhos ali no Egito. Então isso foi uma estratégia que o diabo fez. Muitas vezes é como a pastora disse mesmo, temos que estar percebendo o que afastou. Se sempre foi assim, aí o negócio é mais estreito, né? Aí é comportamental, aí foi criação. Aí temos que estar buscando de Deus mesmo, porque só o Senhor vai poder transformar, e isso transformando primeiro cada um na presença de Deus, né? Ganhando cada um para Cristo, conscientizando, trazendo. Uma coisa interessante que a pastora falou, que o pastor Anderson também, eu tenho certeza aqui, porque é algo da visão do MDA, é aquele estímulo dos cultos domésticos, né? O culto doméstico não só traz a palavra de Deus, como traz a comunhão em Cristo. Porque não basta também termos comunhão com nossos irmãos ou com os nossos entes queridos em nossas casas, se Cristo não estiver presente. A gente sabe de reuniões de família que começa bem, e no final está um não falando com o outro, já está um olhando com cara feia, já se distanciou. Então não é só ter comunhão, é ter comunhão em Cristo. É estarmos como uma família em Cristo. Esses dias o Senhor tem falado à igreja, esses dias o Senhor tem trazido princípios para nós convivermos com um lar, não um lar somente um lar de família, mas um lar com a família com princípios de Deus. Amém? Graça e a paz. É assim, vocês acham certo uma esposa fazer queixa de seus filhos todos os dias quando o marido chega do trabalho? Jesus. Interessante é que, claro, queridos, que nós estamos falando aqui, é algo que o pastor Anderson nos convidou a estarmos aqui hoje. Eu não gosto muito do certo e errado dentro da família, né? Por que não? Porque cada família tem uma criação, tem um ambiente específico do lar, né? E assim, eu acho assim, já na situação da que a irmã está narrando, depende de como é feito isso, né? Porque assim, eu conheço pessoas que elas conversam, a esposa vai, a queixa que a irmã está falando é uma queixa construtiva, é algo para que o marido utilize do sacerdócio, daquilo que Deus constituiu ele, porque ele passou o dia inteiro trabalhando, por exemplo, e a esposa não trabalha, a esposa trabalha no lar, por exemplo, ela está vendo as falhas dos filhos, de repente a queixa é mais suave nesse sentido, né? Mas se é para trazer somente aquela repreensão, aquela confusão, aí
pegando o gancho da irmã, eu já não acho certo. Porque muitas vezes isso acaba em briga. Não é verdade? O marido chega em casa, quer descansar, e a esposa só quer irritar com o quê? Com os problemas durante o dia inteiro. Então tem um jeito de se falar, tem uma forma de se falar. Tem uma forma, eu acredito, querido, que vocês também sabem disso. A união, o casamento, ele é uma parceria, né? É uma comunhão, é algo que a Bíblia mesmo diz, é uma só carne. Então a sociedade tem que fazer dar certo, né? Tem que fazer dar certo. Como é que faz dar certo esse negócio? É ter sabedoria. Eu acredito que a mulher, ela pode sim passar as queixas dos seus filhos, mas em um ambiente, por exemplo, que esteja os dois a sós. Num ambiente que não seja de crítica, de irritação, de gritarias, de uma guerra, como nós temos falado esses dias. Então tem que ser sabiamente, tem que ser a forma de falar. Eu sempre digo o seguinte: não é o que se fala, é como se fala. Não é verdade? Não é como se expõe o problema. O problema vai ser resolvido. Eu disse lá ultimamente com um casal, eu disse assim, ó, eu deixei eles falarem, o marido é meu discípulo, ele disse, pastor, mas isso. Eu disse para ele assim, ó, o que é que sua esposa vê como sua falha? Aí ele disse, ela vê isso. Eu cheguei e disse, e você, o que é que você vê como falha nela? Isso. Você já falou para ela, você já comunicou isso para ela? Já. Ela já comunicou isso para você? Já. Eu não sei onde está mais o problema. Porque para mim problema só é problema quando nós não sabemos, né, a causa. Se já sabemos a causa, querido, me perdoe, mas esse problema já era para ter terminado. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele vai ter que buscar no Senhor resolver essa situação. Aquilo que a pastora disse aqui numa pregação, não posso, como um homem de Deus, ficar sem conversar com minha esposa, zangado com minha esposa. Estamos há 14 anos casados, ela sabe disso. Eu já acordei ela de madrugada, ela não gosta. Já acordei de madrugada para pedir perdão, irmãos. Porque eu não consigo dormir brigado. Isso é uma coisa minha, antes mesmo de ser pastor. Por quê? Porque eu li na Bíblia para não deixar se pôr o sol sobre a minha ira. Isso é um princípio. Se você guardar isso, amanhã vai ser mais difícil de resolver. É uma bola de neve. Se você deixar o rancor de hoje para amanhã, vai ter o de amanhã e vai acumular. E aí já não tem mais aquela cara, como alguns costumam dizer, aquela cara de pau de pedir perdão. Eu não vejo como cara de pau. Eu acho que perdão é eu me liberar para estar bem com Deus. Amém? A última pergunta, irmãos, para a gente dar seguimento. Acho que a pastora só quer ressaltar algo. Logo depois, se tiver mais uma pergunta, e a gente conclui essa parte. Outra coisa importante também para colocar é saber o que se fala, quando se fala e onde se fala. Porque muitas vezes também se fala em um momento inapropriado, em um lugar também que não é correto. E o exemplo lá em casa mesmo, quando eu tenho alguma queixa dos meus filhos a fazer, eu não levo todas as queixas, porque são muitas durante o dia. Então, eu pego aquelas que eu vejo que são pontos de maior preocupação. Então, quando ele chega em casa, eu espero ele descansar, depois que ele come, que homem de barriga vazia, a mulher não fale, porque já chega irritado, então tem que ter sabedoria. Então, depois que ele come, eu digo, olha, preciso falar um negócio para você, aconteceu isso. E aí eu espero que ele tome a providência acerca daquilo que eu falei. E muitas vezes ele chama para conversar, dá castigo quando tem que dar, e assim a gente vai seguindo. A última pergunta por enquanto, irmãos. Tem alguém? Amém? Obreira Sandra aqui na frente. Para sair um pouquinho das dúvidas do lar, né? Queria fazer uma pergunta pessoal, né, para vocês, a respeito do ministério que vocês hoje, né, têm com família.
Gostaria de saber assim, como começou, foi já depois de vocês serem pastores, começou antes, como vocês realmente começaram a ver que Deus estava levando vocês a trabalhar nessa área, né? Como Deus confirmou e como vocês lidaram com essa situação. Eu vou deixar o pastor Wagner falar, mas a princípio o pastor Wagner ele sempre teve uma preocupação muito grande com família. Tanto que no nosso ministério o nome é Uma Família Resgatando Famílias. E ele sempre percebeu que havia uma necessidade muito grande de uma restauração na família. E a partir daí nós começamos a olhar primeiro para o nosso casamento, né, que é onde nós precisávamos assim ajustar. E assim nós fizemos cursos de casais, né, assistimos muitos DVDs sobre casamento, sobre relacionamento, porque nós aprendemos muita coisa, mas nós não aprendemos, né, como ser maridos, muitas vezes como ser esposas, nós não aprendemos como ser pais, como ser mães. Então nós estudamos para tudo, mas nessa área falta muito estudo. Então a gente viu que havia muita necessidade de se tratar disso dentro da igreja, porque muitas vezes as pessoas deixavam de congregar por conta de problemas na família. Então é uma área que nós percebemos que se a família vai bem, a igreja também vai bem. Então eu vou deixar o pastor Wagner concluir. Foi algo que aconteceu natural, né? Eu, como a pastora disse, eu via no meu pastor, né, em relação à igreja, que ele levava... Porque assim, eu acredito que vocês já estão tendo essas experiências. Como? De vez em quando, assim, nós estamos com nossos pastores, que ele leva para uma área, não é verdade? Meu pastor sempre foi a área missionária, né? É o meu sogro, a área missionária. Inclusive, hoje ele está em Pernambuco com essa área. E eu procurei o quê? Tentar, de uma forma ou de outra, ajudar dentro do crescimento da igreja a trabalhar com casais. Mas eu quero dizer o seguinte, que foi algo natural. Foi algo natural. Eu já tentei ir só para discipulado com o MDA há 5 anos atrás. Eu me lancei no MDA e disse, vou deixar a família de lado. E aí meus olhos, Deus me corrigiu de uma forma, porque eu via coisas acontecendo na igreja e disse, eu não posso abandonar isso. E aí o povo sempre dizendo, pastor, cadê o projeto Somos Casados? Nós temos um projeto lá há 6 anos, que nós chamamos de Somos Casados. E nós trabalhamos com famílias, trabalhamos com o casal e com famílias. Chegamos a ter 46 casais, estando todos os sábados conosco, recebendo a palavra de Deus, e nós vimos a igreja sendo curada nessa área. Então foi algo que foi acontecendo, Deus dando a resposta, né? Primeiro em nossa família, porque não adianta estarmos ministrando algo que primeiro não venha para nós. Eu sempre digo, não é à toa que a Bíblia fala que você é um vaso, e diz que a palavra de Deus é unção, é o óleo que é derramado. Aí eu pergunto, qual vaso que recebe um óleo, se emborcar completamente, não fica resíduos? Fica. Nós como vaso tem que ter o resíduo que nós transmitimos. Então de qualquer forma nós temos que ser impactados, nós vamos ser cheios, nós vamos estar recebendo de Deus também a palavra. E foram muitos confrontos também em nossas vidas. Como eu disse aqui, muitas vezes era muita imaturidade, né, que nós vamos tendo que ajustar conforme a palavra de Deus. Primeiro bate na gente, para depois bater na igreja. Não é verdade? Amém.